galera, beleza? Para honra e glória nossa Cristo, estamos hoje no dia 87 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E estamos continuando, né, aquela cronologia, né, que no caso, o livro de Primeira Crônicas e Segunda Crônicas tem mais um enfoque ali na tribo de Judá, no caso, os descendentes de Davi que estavam em Judá. E aí eles vão fazendo meio que contando essa história mais ou menos a ótica deles, para justamente bater, né, com a história de Primeira e Segunda Reis. E isso é muito lindo. Por isso que aqui, né, nós vamos ter várias partes que vão se repetir as histórias. Talvez, a depender do contexto, a depender da história, um pouco mais resumida, de forma um pouco mais resumida. Mas ainda assim, o contexto ali está sendo trazido. Então nós estamos aqui nessa saga aqui de revisitar o que nós já passamos e também, de certa maneira, termos um novo ponto de vista em determinados aspectos que acabou passando, né? Que pelo fato de nós termos lido, graças a Deus, Primeira e Segunda Reis, nós tínhamos um ponto de vista. Agora, pelo fato, né, graças a Deus, nós estamos lendo Primeira e Segunda Crônicas, nós já vamos ter outro ponto de vista, né? Não completamente diferente, mas uma abordagem diferente, talvez, ali da situação. E vamos lá, aqui nós estamos continuando aquela cronologia terrível. Meu Deus, ontem foi um dia bem difícil, porque foram muitas cronologias, basicamente os 4 capítulos quase só cronologia. Genealogia, aliás. Basicamente os 4 só genealogia. Mas se Deus quiser, hoje vai ser um pouco mais fácil. Mas ainda assim seguindo aquele ritmo, né, das genealogias. E rapidinho só sobre essa questão, uma coisa que eu queria falar. Deus ele faz questão de mostrar a genealogia de Abraão, depois ele faz questão de mostrar a genealogia daqueles que chegaram no Egito, depois ele faz questão de mostrar a genealogia daqueles que saíram do Egito, depois ele faz a questão de mostrar a genealogia daqueles que estão ali, as 12 tribos de Israel, depois ele faz questão de mostrar a genealogia daqueles que entraram em Israel, depois ele faz questão de mostrar a genealogia e a divisão das terras para cada grupo, para cada família, para cada clã. Depois ele faz questão de mostrar a genealogia na divisão ali, quando há o templo feito por Deus ali, que Deus utiliza e usa Salomão para poder fazer isso. E depois a divisão, né, a genealogia, quando tem ali o exílio, que o povo é tirado, é arrancado de Israel e levado para a Babilônia. E depois aí, a genealogia de novo na volta, quando o povo volta para Israel, sai do exílio. Então assim, e depois, né, e logo depois do exílio, algum tempo depois, aí sim Deus ele mostra a genealogia de quem? A própria genealogia do seu filho, Cristo. E assim, nós já temos essa genealogia na nova aliança. Isso é muito lindo. Mas por que Deus faz questão assim tão firme de mostrar a genealogia, com tanto cuidado, com tanta profundidade, com tanto zelo? Para justamente mostrar uma coisa. O plano de Deus ele não se perde. O plano de Deus ele não volta. O plano de Deus ele não é esquecido. O plano e a soberania de Deus, ele jamais vai acabar. Jamais vai ter fim. Todos esqueceram, por exemplo, do filho Natã, de Davi. Quando fala de filho de Davi, lembra, né, daqueles que foram famosos. Salomão, lembra próprio do Amnon, lembra próprio do Roboão, né, Jeroboão. Lembra logo dos filhos de Davi, lembra da filha dele, da única filha dele, Tamar, ou Dinar, né, Tamar, enfim. Lembra desses principais filhos. Mas ninguém lembra de Natã. Mas aí que tá. Deus se lembrou de Natã. E fez de Natã vir, no caso, a mãe de Davi. Ou a mãe de Jesus. E fez de Salomão vir o próprio Messias. O próprio Jesus, né? Que veio pela linhagem de Jessé. Que veio pela linhagem de José. Então, assim, Deus ele deixa claro. Ainda que o mundo te esqueça, ainda que o mundo te deixou, ainda que o mundo te abandonou, ainda que você foi esquecido pelo mundo, ainda que todo mundo te esqueceu, não tem problema. Eu continuo lembrando de quem você é. E eu continuo com o meu plano na sua vida, de forma particular e de forma individual.
Só para deixar uma coisa clara, Deus ele tem uma história, Deus ele tem um contexto, Deus ele tem um plano para a humanidade. Mas Deus também tem um plano, tem um contexto, tem uma história, tem um planejamento na sua vida de forma individual. E assim, Deus ele não abandona isso. Deus ele não deixa. Deus ele não se esquece do plano que ele tem para você. Então assim, a partir do momento que você começa a entender que nós estamos falando aqui de um Deus individual, isso muda tudo. Por quê? Porque nós deixamos de pensar e crer em um Deus que está lá, cuidando das coisas dele, cuidando do mundo, e passamos a entender que nós temos um Deus que cuida de nós de forma individual. E isso muda tudo. Olha, Deus ele quer ouvir seus problemas. Deus ele quer ouvir suas alegrias. Deus ele quer ouvir suas frustrações. Deus ele quer ouvir os seus anseios. Deus ele quer ouvir a sua gratidão. Então assim, nós temos um Deus particular que cuida do mundo, cuida do céu, das estrelas, do sol, da lua, da água, dos mares, dos rios, dos animais, cuida de tudo. Mas um Deus também que, quer cuidar do seu coração de forma individual. Então, assim, esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que falou, olha, eu os escolhi. Mesmo no meio de todas as nações da terra, eu só escolhi uma nação, eu só escolhi um povo para ser a minha aliança e fazer parte da minha aliança. E assim, e literalmente, por causa dessa escolha de Deus, aqui nós estamos. Não abandonados e largados, mas sim escolhidos, amados e agora confirmados por causa de Cristo. E agora nós temos fé na promessa, porque Jesus cumpriu toda a promessa. E literalmente nós estamos aqui. E vamos lá. Esse é o livro de 1 Crônicas, capítulo 2, continuando essa genealogia, que aqui é um pouquinho maçante, mas aqui tem muito valor, para justamente mostrar que a palavra de Deus não volta, para justamente mostrar que Deus falou e garante. E vamos lá, esse é o nosso dia 87. Inclusive, se inscreve aqui para amanhã, se Deus quiser, dia 88, nós estarmos juntos aqui. E se Deus quiser, amanhã vai ser melhor ainda, né? Não vai ter tanta genealogia, vai ser mais tranquilo. E curte aqui também, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para chegar, né, em mais pessoas, mais vidas, mais almas. Porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, até chegar na gente. Mas a partir do momento que ele chega na gente, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. E bora lá. Os descendentes de Issacar. Estes foram os 4 filhos de Issacar. E vamos pular genealogia, né? E aqui está falando dos filhos de Issacar. E esses foram os filhos de Israías. Israías, olha o nome dele. Uzi, e aí vai passando. Esbom. Se você quiser ir lendo, pode ir pausando aqui, vai lendo. E aqui já está falando da outra tribo, da tribo de Naftali. Lá, Issacar foi uma, Naftali é outra. E vão passar. Lembra de Bila? Então. E aí vai passando. Maquir. Lembra de Maquir? Então. Maquir foi uma bênção de Deus. Na época lá de Davi e tudo mais. Que creio eu que nem tenha sido, né, esse Maquir aqui. Tenha sido o outro Maquir. Mas vamos passando. Aqui. Ezer e Eliade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentaram roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu luz a um filho. Ele o chamou de Berias, pois tinha acontecido com uma coisa ruim em sua família. Sua filha chamava-se Será e foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também o Zé Será. E aí você vê, Deus ele deixa claro uma coisa. Deus, ele não tá ligando se você é homem, se você é mulher. Aqui, foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa. Para Deus não existe isso. Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. O homem pode até não gostar, mas se é do propósito de Deus, assim é. No caso, os filhos morreram, Deus deu uma nova oportunidade, Deus deu um novo filho, que no caso, agora que foi uma filha, e assim foi. Olha, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: se você está com Deus, não tem dificuldade, não tem problema. Qualquer coisa, Deus vai resolver.
não olha para o problema, não olha para a dificuldade, não olha para a aflição, não olha ali para o contexto, mas olha para Deus, porque é Ele quem cuida, é Ele quem faz. Vamos seguir, porque a gente ainda tem muita genealogia aqui para pular. Os filhos de Berias, e aí, né, vamos seguir. Aqui. Suas terras e cidades incluíram Betel e os povoados ao redor, Narã a leste, Gezer e seus povoados a oeste, Siquém e Aia e seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Sean, Tanak, Meguido e Dor, com seus respectivos povoados. Lembra aqui de Dor que justamente o Saul ele foi lá em Dor consultar, que no caso é em Dor, consultar aquele, né, fazer aquelas coisas ruins que o Senhor tanto desaprova. Então, com seus respectivos povoados. O descendente de José, filho de Israel, viveu em suas cidades. E agora já vai falar de Azer. E vamos seguir. Aqui são os descendentes de Azer, Jafté, lembra? Homens de Deus. Vamos seguir. Todos esses foram descendentes de Azer. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. Os números dos alistamentos de combate do exército deles foi 26 mil. 26 mil pessoas é muita gente, né? 26 mil guerreiros. Os descendentes de Benjamim, meu Deus, não vai acabar a descendência, graças a Deus não, porque a descendência de Deus é muito grande. Mas vamos lá. E aí, né, os descendentes de Benjamim vão passar. Esse Naamã aqui não foi não foi o rei lá da Síria, não. Esse Naamã aqui era o Naamã, né, filho de Benjamim, certo? Descendente de Benjamim. Eude, vai passando, vamos passando, vamos passando. Acas, que no caso, né? Teve Acas rei, mas não sei se esse aqui é o Acas rei. Aí nós temos que voltar, né? Para poder saber se esse Acas é realmente o Acas que foi rei, né? Mas vamos seguir. E aí, pronto. Esses foram os descendentes de Benjamim. Pronto, graças a Deus. Agora parece que nós fomos, né? Agora parece que nós já terminamos as genealogias das tribos, né? Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. E aí você vê, todos, nenhum faltou. Todos foram registrados. Todos foram colocados, todos foram contados. Isso aqui é muito bom, porque é assim, ó. Isso aqui é um documento. Isso aqui é um memorial. Isso aqui é um marco. Para quê? Para que todas as gerações futuras elas venham a saber realmente que isso aconteceu, foi dessa forma, foi desse jeito, foi dessa maneira neste tempo. E assim, isso que é lindo, porque qualquer texto, qualquer documento e tudo mais, ele pode ter falhas e brechas, mas a lei do Senhor não tem. Pelo contrário, a lei do Senhor, até em datas, em períodos, em momentos muito específicos, até sobre isso, ela própria se mantém totalmente fidedigna. Isso é muito lindo. E vamos seguir. O povo de Jerusalém. Agora aqui, né, já voltamos ao contexto do que estava acontecendo aqui. E no caso, o último contexto foi Israel foi deportado, foi exilado para a Babilônia. No caso, né, Israel pecou contra o Senhor e o exílio chegou. E nessa que o exílio chegou, aí aí nós entramos em 2 Crônicas, em 1 Crônicas. E vamos lá, o contexto justamente é esse. É o contexto do exílio. O povo de Jerusalém. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Lembra que Deus falou, olha, eu vou levar também o povo de Judá para a Babilônia. Por quê? Porque até o povo de Judá, os descendentes de Davi, os filhos de Davi, até esse povo, de fato, foi contra mim. Até esse povo foi infiel a mim. E olha o que é que Deus fez? Deus estava levando o povo de Judá para a Babilônia. Por quê? Porque não teve fidelidade. E aí a gente volta para aquele ponto. A fidelidade a Deus é bênção. A fidelidade a Deus só nos traz bênção. A fidelidade a Deus é tudo que a gente precisa. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servos do templo. E aí você vê, né? Graças a Deus teve pessoas que foram para a Babilônia, mas voltaram. Mas foram poucas pessoas, não foram muitas pessoas neste momento, não.
O povo só voltou mesmo lá na frente. E se Deus quiser, vamos chegar lá. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Manai, e os descendentes de Perez, filhos de Judá. Dos descendentes de Selá. E aí, de novo, né, genealogia. Os de Judá eram 690, dos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão. Vamos seguindo, vamos seguindo. Dos sacerdotes, Jedaías, Jaquim, Joiaribe, e vamos seguindo. E vamos seguindo aqui, porque continua esse período de genealogia. E só abrindo um parêntese agora, é a genealogia daqueles poucos que voltaram para a terra do Egito, que voltaram para a terra de Israel. Né? Porque Israel foi levado para a Babilônia, e chegou lá, todo o povo foi levado, ficou alguns, né, as pessoas mais miseráveis, e esse povo fugiu para o Egito, os mais miseráveis fugiram para o Egito. E aí depois, né, nesse contexto, alguns saíram da Babilônia e voltaram para Israel. E é esse contexto aqui. O povo ainda não saiu da Babilônia, não. Mas alguns começaram a voltar para Israel. Os números sacerdotes, que era chefe de família, era de 1760. Eram homens capazes de sua responsabilidade de ministrar no templo de Deus. Dos levitas, e aí um pessoal. Os guardas da porta eram Salum e esse pessoal. E vamos aqui. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf. Tá vendo porque genealogia é uma bênção? E bisneto de Corá. E seus parentes, os coreitas, guardas da porta, responsáveis por guardar as entradas da tenda. No caso aqui, a da tenda do encontro. Como seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Lembra lá a tenda do encontro? Então, eles mantinham a responsabilidade. Meus antepassados eram obrigados a fazer isso, faziam isso em honra, em gratidão, em alegria a Deus. Então, nós também temos que fazer isso. Mantinha o trabalho, né? Naquela época, Finéas, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas. E o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Mesemias, e aí você vê, né? O Senhor estava com ele. Ó, rapidinho, só sobre essa questão aqui. Mesmo em um contexto de exílio, mesmo em um contexto de escravidão, mesmo em um contexto de luta, mesmo em um contexto de guerra, mesmo em um contexto horrível, Deus estava com ele, aqui, com Eleazar, filho de Finéias. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar. Deus estava com Finéias. Você vê coisa interessante, né? Deus, ele não está olhando para o mundo. Deus não está olhando para o contexto. Mas Deus está olhando para você de forma individual. E ó, independente do contexto. Se você crê no Senhor, se você buscar o que o Senhor está dizendo, e se você fizer aquilo que o Senhor colocou no seu coração, pode ficar em paz que Deus vai estar contigo. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda da porta da entrada da tenda do encontro. Coisa linda. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. E aqui só deixando claro, essa palavra aqui, vidente, pelo menos nesse período, nesse contexto, era, no caso, alguém sábio, alguém que conhecia o Senhor, alguém que era profeta de Deus, alguém que era homem de Deus. E no caso, Davi e Samuel designou pessoas para poder cuidar da entrada do templo. E aqui, os descendentes estavam fazendo isso. Isso é muito lindo. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir ao templo em tempos e trabalhar com eles por período de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passaram a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. E aí você vê, né?
Eles mantiveram ali a guarda, eles mantiveram ali o posto, eles mantiveram ali a dedicação em cuidar do templo de Deus. Olha, a gente precisa aprender isso. Se Deus nos colocou em uma posição, e se nós sabemos que aquela posição foi Deus que nos deu, nós temos que seguir aquela instrução. Haja o que houver. Manter aquela instrução, independente do mundo. Nós temos que manter aquilo. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matatias, filho mais velho de Coreíta, Salum, tinha a responsabilidade de assar o pão para as ofertas. E dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. E aí você lembra? Lembra os pães que Davi comeu com seus homens? Então, aqui os pães. Lembra que Deus falou que é necessário que os pães sejam preparados e colocados ali na mesa todo sábado? Então, aqui, continua. Deus ele falou e Deus falou para o povo fazer e o povo continuou a fazer. Apesar do exílio, apesar da dificuldade, apesar do problema, apesar da circunstância. Olha, é isso que Deus quer. Deus quer fidelidade. Sejamos fiéis naquilo que Ele nos colocou. Sejamos fiéis naquilo que Ele nos mandou fazer. Façamos. Por quê? Porque a Ele a honra, a glória e o louvor. Nós não estamos fazendo para nós. Nós não estamos fazendo para qualquer situação. Nós estamos fazendo para Deus. Os cantores, chefes de família levitas, pertenciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos eles eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes de suas genealogias e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. E vamos pular, né? Jeiel, Gibeon, morava em Gibeon, o nome de sua mulher era Maaca, e vamos pular aqui. E pronto, né? Quis gerou Saul. Lembra de Saul, o primeiro rei o primeiro rei de Israel? Então, o pai de Saul era Quis. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Esses foram os filhos de Jonatas. E aí vai seguir o pessoal todo aqui. E vamos seguir. Aqui. 1 Crônicas, capítulo 10. No caso, a morte de Saul, né? Vamos até tentar seguir esse contexto aqui. A partir de 1 Crônicas, capítulo 10. E aconteceu que em combate, os filisteus, os israelitas, foram postos em fuga. Isso aqui, esse contexto aqui, nós já vimos, nós já lemos, mas está sendo recontado. Por quê? Porque justamente está sendo recontado na ótica da tribo de Judá. Então, né, vamos seguir aqui. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros os alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me. Senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Lembra que foi exatamente isso que aconteceu? Então, mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então empunhou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Ou seja, Saul, né, tirou sua própria vida. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram. No caso, Saul se suicidou. E assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte de Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia
entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num templo dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles, foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. E aí você vê, é exatamente o mesmo contexto, a mesma história, o mesmo relato, a mesma exposição dos fatos que nós vimos aqui em primeira Reis, primeira, segunda Reis. Por quê? Porque justamente foi o que aconteceu. Foi justamente esse contexto que aconteceu, foi justamente esse contexto que o povo viveu. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Lembra que lá em 1 Reis também está escrito da mesma forma? Saul morreu dessa forma porque foi infiel a Deus. Não foi obediente à palavra do Senhor. Tá vendo? Olha, foi infiel, não foi obediente. Olha, Deus ele deixa isso muito claro. Se nós formos obedientes, se nós formos fiéis à palavra dele, ele nos garante a nossa vida. Agora, se nós não formos, sinto muito. O mal está pairando ao nosso redor. E chegou a consultar uma médium em busca de orientações. Deus ele deixou claro, não consultais espíritos. Deus deixou claro na lei dele. Não consultais mortos. Não consultais outros deuses. Não consultai entidades. Não faça isso. Foi Deus que falou. O que o rei de Israel fez? O rei de Israel estava nem aí. O rei de Israel foi lá e fez todo esse tipo de coisa. E Deus falou que não era para fazer. E chegou a consultar médium em busca de orientações, sendo que Deus falou que isso para ele não pode ser feito. Isso é abominação, foi o que Deus falou. Em vez de consultar o Senhor, você vê, em vez de consultar a Deus, foi consultar espíritos. Em vez de consultar o Senhor, foi consultar espíritos. Fazer exatamente o que Deus não quis. Fazer exatamente o que Deus falou que era para não fazer. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. E aqui que entra Davi. E aqui que Davi começa a reinar. Neste contexto, diante desse contexto. Olha, se tem uma coisa que Deus ensina e deixa claro para nós a fidelidade a Ele nos garante a nossa vida. Mas a infidelidade a Ele nos garante a sepultura. Então sejamos fiéis a Deus. Sejamos fiéis à sua lei. Sejamos fiéis ao que Ele nos deu. Sejamos fiéis ao que Ele nos ensinou. Porque nós só temos a ganhar. Nós só temos a crescer, nós só temos a viver em paz se formos fiéis a Deus, se honrarmos a Deus. Mas se não honrarmos, se não formos fiéis, se não buscarmos a Deus, acredite, todo mal vai vir sobre nós. E para honra e glória de nosso Jesus Cristo, esse foi o nosso dia 87. Deus abençoe grandemente você, sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 88, em nome de Jesus. Se Deus quiser, amanhã vai ser mais tranquilo, vai ter menos genealogia. E é isso. Let's bora que Deus é bom que importa. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Bota aqui Davi, D-A-V-I, aqui embaixo, para eu saber que você chegou até o fim. E é isso. Curte aqui, porque o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, chega na gente. Mas a partir do momento que ele chega na gente, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. E é isso. Até amanhã, dia 88, em nome de Jesus. E é isso. Let's bora que Deus é bom que importa, em nome de Jesus. Amém.